Estamos de volta e hoje a nossa entrevista é com um advogado especialista em direito médico, o Dr. H. Emerson Magno. Bom dia, Dr. H. Emerson. Obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente para falar de um assunto de extrema relevância e interesse de todos nós, né, que é esse direito médico. Obrigada pela presença. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectadores do RN no Ar. Quero dizer da minha alegria de estar aqui de volta a esta casa, agradecer o convite e me colocar desde já à disposição. Não é de agora, né, que muitos pacientes que utilizam e precisam aí de medicamentos de alto custo, eles acabam tendo dificuldade para conseguir, muitas vezes apenas por judicialização? Sim, Mara, na maioria dos casos é preciso judicializar, haja vista que do contexto geral, né, não tem uma definição do que seria medicamentos de alto custo, né, e também em algumas situações aqueles medicamentos de alto custo nem está na lista do ato normativo do SUS e nem também na lista da ANS oferecida pelos planos de saúde. E é porque é muito relativo, né? Quando se fala assim, medicamento de alto custo. O que é alto custo? Para mim é diferente do que é alto custo para você. Depende da situação daquela família, né? Então, por isso que tem que ter esses critérios. Então, eu queria que você explicasse para a gente quais são os critérios, né, para que esses benefícios, para que esses direitos, de fato, eles sejam cumpridos. Inicialmente, não existe uma definição do que é, de fato, o alto custo, né? O alto custo, como você bem disse, é bem relativo, né? O alto custo que é para mim pode não ser para você. Então, assim, entende-se no geral por alto custo, né? O valor daquele medicamento quando ele passa a ser dispendioso para aquela pessoa, né? Uhum. Logicamente que levando em consideração a sua situação econômica, né? Aí, diante dessa situação, o que é feito? Essa pessoa, mediante um laudo médico, né? Com o CID da doença, né? Essa pessoa deve, juntamente com seus documentos pessoais, que também comprova a sua incapacidade financeira, procurar a farmácia de medicamento de alto custo do Estado, que aqui é a Unicat, né? Uhum. Que é a unidade de agentes terapêuticos, e aí pleitear aquele determinado medicamento. Hoje existem situações onde os médicos eles acabam passando uma medicação que não está prevista lá na Unicat, por exemplo, não está prevista lá na lista do SUS? Sim, Mara, acontece, e aí acontece muito, né? E aí, diante dessa demanda repetitiva, o STJ terminou doutrinando, através do tema 106, que ele estabelece 3 critérios cumulativos para que, de fato, possa realmente a pessoa ter esse direito, caso o medicamento não conste na lista do ato ordinatório do SUS. O plano de saúde, ele também é obrigado, dependendo da situação, a custear algum tipo de medicamento? Sim, o plano também segue a mesma regra, né? Haja vista que o que prevalece é o direito à saúde, né? E aí o direito à vida, né, que está estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal. Dr. H. Emerson, quais são os casos, né, mais comuns, né, de doenças que de fato chegam ao seu escritório, que o senhor precisa de fato judicializar? Na maioria dos casos são doenças raras, né? Posso citar, por exemplo, a AME, né, que é a atrofia muscular espinhal, que até houve um caso recente no Distrito Federal, onde a mãe de uma criança de nome Kiara, né, ela fez uma vaquinha pela internet para tentar conseguir obter 12 milhões de reais, que era o valor do medicamento, né, que é o medicamento mais caro. E aí ela terminou conseguindo apenas 5 milhões e 300, e aí judicializou, e numa decisão monocrática do ministro Napoleão Nunes, foi determinado que a União custeasse o restante, os 6 milhões e 700 mil, para que pudesse realmente adquirir o medicamento, que esse medicamento ela tinha que fazer uso até os 2 anos de idade. E a gente vê realmente que muita gente, infelizmente, não tem acesso, né, às informações, né, não tem acesso a um advogado para que de fato possa entrar na justiça e para que esse direito, né, ele seja de fato resguardado. Então, por isso, aqui essa entrevista hoje para você, telespectador, que de fato você está lá na Constituição, direito à saúde. E esse direito à saúde, ele precisa ser preservado e, acima de tudo, respeitado. Pois é, Mara, o que a gente aconselha é que as pessoas não desistam, né? Se de repente você tem um filho
ou um ente querido, um parente próximo, numa determinada situação, precisando de um medicamento, que busque a Defensoria Pública do Estado ou um advogado particular até mesmo, para realmente lhe orientar e buscar realmente os seus direitos. Né? Em 99,9% dos casos, esse direito é realmente chancelado, digamos assim, garantido pelo Poder Judiciário. E não, na própria Defensoria Pública, se eu não me engano, existe um projeto que é um projeto de conciliação, que antes, dependendo de judicializar, eles fazem uma conciliação ali para que, de fato, esse medicamento ou até a cirurgia seja dada ali, seja concedida aos pacientes. Existe, de fato, uma Câmara de Mediação, né, que a gente chama, para tentar realmente, de uma forma mais célere, antes mesmo do ajuizamento da ação, tentar realmente buscar o direito em favor daquele paciente que realmente está necessitado. H. Emerson Magno, advogado, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, Mara, agradeço o convite, agradeço a emissora e me coloco à disposição para outras oportunidades. Obrigada.